Me chamo Lilian, faço parte da UAB do Polo de Juara. Hoje estamos para falar um pouco dos principais conflitos geopolíticos que aconteceram no século XX. Bom, o século XX ele foi marcado por diversos acontecimentos de ordem política e econômica. Dentre eles também 3 grandes guerras ficaram marcadas: a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial teve seu período de 1914 a 1918 e ela foi impulsionada por problemas econômicos, além do descontentamento da Alemanha e da Itália sobre as divisões das colônias da Ásia e da África. Contudo, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do príncipe austro-húngaro, o qual se deu pelo motivo de um jovem sérvico o assassinar. Mais tarde, o Império Austro-Húngaro declararia guerra à Sérvia. Pouco tempo depois, 2 grandes alianças se formaram. A Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que era formada pela França, Rússia e o Reino Unido. E mais tarde, depois de muitas disputas e por acordos comerciais, os Estados Unidos passariam a fazer parte da Tríplice Entente, a qual se declararia o vencedor da guerra mais tarde. Nos períodos entre 1920 a 1930, teve-se o período entre guerras, a qual vários países tentavam se reerguer após a Primeira Guerra Mundial. E um dos mais afetados foi a Alemanha, a qual viu todo o seu império se desmanchar e viu também o regime republicano tomar conta do país. Sendo que neste mesmo momento, um movimento de políticas radicais tomava a adesão popular, sendo ele um dos regimes estarquistas, que tentou o golpe em 1919, e o regime nazista, que em 1921 Adolf Hitler também passou a fazer parte. Olá, meu nome é Diego. Dando continuidade então às crises geopolíticas ou geoeconômicas, eu vou falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela teve início ali na primeira metade do século XX e teve mais ou menos o envolvimento de 70 nações. Foi uma guerra bélica, que a gente chama, muito sangrenta. Deixou em torno de 70 milhões de mortos naquela época, e isso equivalia a mais ou menos 2,5% da população total da Terra naquele momento. Ela teve início em 1º de setembro de 1939 e o seu final em 2 de setembro de 1945. Então foi uma guerra longa, uma guerra de 6 anos. Os principais motivos dessa guerra foi o desenvolvimento, o crescimento de algumas nações que queriam se sobrepor a outras. 2 frentes compunham essa guerra: o Eixos e os Aliados. O eixo era composto por Japão, Itália e Alemanha, e os aliados, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética, e o Brasil também fazia parte dos aliados. 2 pontos importantes que eu vou ressaltar sobre a guerra foi o dia D, que foi a retomada de Normandia. A França tinha sido tomada em 1942 pelos alemães, e em 6 de junho de 1944 foi retomada. A entrada foi pela Normandia, que era uma praia da França, e os aliados por ali conseguiram retomar a França. Foi um marco importante. E em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica jogada sobre Hiroshima. Foi um outro ponto muito crucial da guerra, um dos pontos muito sangrentos da guerra também, que atingiu o Japão, os Estados Unidos lançando a bomba atômica sobre o Japão. Olá, eu sou Jessicleide e eu vim falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria ela teve início após a Segunda Guerra Mundial e foi uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não teve embate militar, eles disputavam a liderança mundial. E durante a Guerra Fria tiveram alguns momentos marcantes. Eu posso citar a Paz Armada, onde eles se envolveram na corrida armamentista. Eles espalhavam armas e exército por todo o seu território, e enquanto tinha esse equilíbrio de armamento, a paz seria garantida pelo medo do ataque do inimigo. Logo após teve a corrida espacial, onde os 2 países queriam mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado, tanto no ponto de vista tecnológico quanto espacial.
teve a divisão da Alemanha, a caça às bruxas, o Plano Marshall e teve envolvimentos indiretos, como a Guerra do Vietnã e da Coreia. O fim da Guerra Fria aconteceu em 1990 e quem venceu foi o sistema capitalista, os Estados Unidos. Sou a Nilza, vou falar sobre os conflitos do Lado da Ásia e Oriente Médio, que ocasionaram a separação dos dois continentes. E aí sim surgiram os conflitos, que foi por várias índices porque a maioria assim que teve o ocasionamento do separação, a Ásia e o Oriente Médio ficaram em atritos e conflitos. Por quê? Porque uma das partes delas tiveram maior riquezas, como a usina petrolífera e outras riquezas a mais. E também tinha outro país que tinha água que poderia fornecer para os outros. Por assim, teve outros aspectos e teve várias outras guerras que tiveram como uma das melhores, uma das mais faladas guerras, que é a Guerra de Suez, Guerra de Tipperary e a Guerra de 6 Dias.